De Gênesis a Apocalipse em 12 minutos. Desvendando os segredos da Bíblia. Num tempo distante, a história da humanidade começou com um sopro divino. Deus, o Criador, moldou os céus e a terra, dando vida a todas as criaturas. No ápice de sua criação, ele formou o homem e a mulher à sua imagem e os colocou em um paraíso chamado Éden. Adão e Eva desfrutaram da harmonia e comunhão direta com Deus, vivendo em uma paz que transcende a compreensão humana. Contudo, o inimigo sorrateiro, disfarçado de serpente, tentou Eva a duvidar da bondade de Deus. Ela cedeu à tentação, comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão. Assim, o pecado penetrou no Éden, trazendo consigo uma cascata de consequências. O paraíso se desfez, e a humanidade, agora ciente de sua própria vulnerabilidade, foi expulsa do Éden. À medida que o tempo avançava, a população da terra aumentava, mas também crescia a desobediência. Deus, em sua justiça, escolheu Noé, homem íntegro, para construir uma arca e preservar a criação do dilúvio iminente. Noé e sua família foram os únicos a encontrar refúgio na embarcação, enquanto as águas cobriam a terra, apagando a corrupção que a havia poluído. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris. Prometeu que nunca mais destruiria a terra dessa maneira. No entanto, a trajetória humana continuava marcada por altos e baixos, batalhas entre obediência e rebelião. Da descendência de Noé surgiu Abraão, um homem de fé. Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão: uma terra e uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Essa descendência, ao longo do tempo, daria origem às 12 tribos de Israel. A história toma um rumo notável quando José, filho de Jacó, é vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas Deus, em sua sabedoria, elevou José ao posto de governador do Egito, onde sua prudência permitiu a preservação de muitas vidas durante uma grande fome. Os descendentes de Israel, conhecidos como israelitas, tornaram-se uma nação no Egito. No entanto, com o tempo, foram oprimidos e escravizados pelos egípcios. Deus, ouvindo o clamor de seu povo, escolheu Moisés para libertá-los. O êxodo, uma jornada marcada por milagres como a abertura do Mar Vermelho, testemunhou a liberdade dos israelitas. No deserto, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Essas leis estabeleceram os alicerces morais para a sociedade israelita. No entanto, a jornada até a Terra Prometida foi longa e cheia de desafios, pois a confiança do povo em Deus frequentemente vacilava. Sob a liderança de Josué, a nação de Israel finalmente entrou na Terra Prometida. No entanto, a história dos israelitas foi marcada por um ciclo repetitivo de obediência, prosperidade, desobediência e declínio. Para guiar e proteger o povo, Deus levantou juízes, como Gideão e Débora, que lideraram em tempos de crise. A nação ansiava por um rei, e Deus, em resposta, escolheu Saul. No entanto, Saul caiu em desgraça devido à sua desobediência. Deus então ungiu Davi como rei, um homem segundo o seu coração. Davi, conhecido por derrotar o gigante Golias, desejou construir um templo para Deus, mas esse privilégio foi reservado a seu filho Salomão. Salomão, rei sábio e próspero, construiu um magnífico templo em Jerusalém. No entanto, com o tempo, a nação se dividiu em 2 reinos, o norte, chamado Israel, e o sul, chamado Judá. A desobediência persistente levou à queda do reino do norte, conquistado por potências estrangeiras. Os profetas, como Isaías e Jeremias, advertiram sobre a necessidade de arrependimento, mas muitas vezes suas palavras caíam em ouvidos surdos. Judá, o reino remanescente, também enfrentou sua parcela de desafios. Babilônia conquistou Jerusalém, e os habitantes foram levados para o cativeiro. Profetas exílicos, como Daniel, mantiveram a fé viva durante esse período difícil. Deus, fiel à sua promessa, permitiu que o povo voltasse à sua terra sob o rei persa Ciro. Durante esse retorno, personagens como Esdras e Neemias desempenharam papéis fundamentais na reconstrução de Jerusalém e da fé. No entanto, essa era não era sem suas próprias lutas, incluindo a resistência de inimigos e desafios internos.
Os profetas, como Ageu e Malaquias, continuaram a apontar para o Messias vindouro. Um período de silêncio profético se seguiu, até que em Belém nasceu Jesus, cumprindo as profecias antigas. Seu ministério foi marcado por milagres, ensinamentos sobre o reino de Deus e convite ao arrependimento. Apesar disso, muitos o rejeitaram e o crucificaram. Mas a morte não teve a última palavra. Jesus ressuscitou, demonstrando seu poder sobre a morte e cumprindo a promessa da vida eterna. Ele ascendeu aos céus, prometendo voltar. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, espalharam a mensagem de Jesus pelo mundo conhecido. Paulo, em suas viagens missionárias, compartilhou o Evangelho com diferentes culturas e comunidades. A Bíblia culmina no livro de Apocalipse, onde João, em visões reveladoras, descreve a vitória final de Deus sobre as forças do mal. Jesus voltará para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. O livro de Apocalipse pinta um quadro poderoso da restauração completa e do triunfo final de Deus sobre todas as forças contrárias ao seu plano. A visão de João revela um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo. As lágrimas serão enxugadas e não haverá mais morte, tristeza ou dor. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, desce dos céus, radiante em esplendor, preparada como noiva adornada para o noivo. Nessa cidade, Deus reinará para sempre, e seu povo desfrutará de uma comunhão eterna com Ele. As imagens simbólicas de Apocalipse apontam para a vitória final de Deus sobre o mal, restaurando a criação ao seu propósito original. Ao longo desta narrativa épica, testemunhamos a fidelidade de Deus apesar da infidelidade humana, sua graça apesar da rebeldia e seu amor redentor apesar dos muitos tropeços do povo escolhido. Esta história, contada através das páginas da Bíblia, revela um plano mestre de Deus para a salvação da humanidade. Começando com a criação e a queda, passando pelos altos e baixos da história de Israel, culminando na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e se estendendo até a promessa da restauração final, a Bíblia oferece uma narrativa envolvente de redenção. A jornada da Bíblia é uma história de perdão, transformação e esperança. Ela convida cada pessoa a participar dessa narrativa, aceitando a graça oferecida por Deus através de Jesus Cristo e vivendo em antecipação à restauração final. Que esta jornada pela história da Bíblia inspire uma apreciação mais profunda das promessas de Deus, encoraje a busca pela verdade e desperte o desejo de viver em alinhamento com seu plano redentor. Que possamos, como personagens nessa história contínua, encontrar nosso papel na grandiosa narrativa de Deus para a humanidade.